Olá! Nesse trabalho, nós vamos falar sobre a modulação da microbiota intestinal no tratamento de doenças neurológicas. Bom, para começar, a microbiota intestinal ela tem se mostrado com um papel muito importante na regulação de vários mecanismos. E sua composição ela está relacionada diretamente a fatores que vão diminuir ou potencializar os riscos de desenvolvimento de várias patologias. Essa relação também vai incluir o sistema nervoso central, e os estudos têm mostrado que os caminhos de comunicação entre ele, o sistema nervoso central, e a microbiota intestinal podem ser endócrinos, neurais e imunes, o que vai fazer com que haja uma influência no comportamento e nas funções deles. Também está sendo visto que existe uma relação bidirecional, ou seja, um vai influenciar o outro, entre a microbiota intestinal e o cérebro. Essas vias que vão ter essa relação bidirecional vão incluir o eixo hipotálamo-pituário-adrenal, o nervo vago, produção de ácidos graxos de cadeia curta, citocinas produzidas pelo sistema imunológico, metabolismo de triptofano e neurotransmissores. Também está sendo possível se observar que os micro-organismos colonizadores do intestino, eles vão influenciar diretamente os mecanismos neuronais, que envolvem os comportamentos de ansiedade, controle motor, desenvolvimento cerebral, funcionamento cognitivo e gestão de estresse. Então, está sendo evidenciado que essa relação bidirecional está relacionada com esses fatores e é provável que a modulação intestinal ela possa ser uma aliada para combater essas patologias. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a microbiota. Por definição, microbiota é um conjunto com bilhões de micro-organismos que eles vão estar envolvidos na manutenção da homeostase do nosso organismo, principalmente relacionados à homeostase energética, já que vão auxiliar nos processos de quebra e de absorção de alguns nutrientes. A formação inicial dessa microbiota ocorre com o primeiro contato que o bebê vai ter com o mundo exterior, na sua vida pós-uterina, que no caso vai ser com a microbiota da sua mãe. Também, em seguida, com os alimentos que ele vai ingerir e também o ambiente externo onde ele vai habitar. Atualmente, sabe-se que o tipo de parto, a via que o bebê vai nascer, tem uma influência no desenvolvimento da sua microbiota. Por exemplo, no parto cesariana, o primeiro contato que o bebê vai ter vai ser justamente com a pele do abdômen da mãe. E essa pele vai ter determinados tipos de bactérias que vão ser justamente as primeiras a povoar aquele bebê, e justamente por essa falta de competição, elas tendem a se proliferar ali e permanecerem. No caso, as principais bactérias encontradas nessa pele podem ser estafilococcus e Propionibacterium. Já no caso de um parto normal, o primeiro contato que o bebê vai ter vai ser justamente com o canal vaginal da mãe, que vai ter suas peculiaridades e também outros tipos de bactérias que vão povoar aquele tecido, principalmente as lactobacilos e as prevotelas, que são bactérias comuns dessa via, né? Então, com isso, se formos comparar, digamos assim, esses tipos de bactérias, nós vamos poder ver que as bactérias que são advindas a partir de um parto natural, elas conseguem impactar mais positivamente do que aquelas que vão vir com o primeiro contato sendo com a pele do abdômen da mãe no parto cesariana. Outro fator que influencia muito o desenvolvimento e maturação dessa microbiota é a alimentação do indivíduo, principalmente nos primeiros meses de vida, onde é fundamental que para o bebê seja ofertado exclusivamente o leite materno, já que ele vai ter todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Então, foram feitas algumas pesquisas e foi visto que a microbiota dos indivíduos que receberam exclusivamente leite materno é diferente daqueles que receberam alimentos sólidos antes de 6 meses, e isso perdura até mesmo a idade adulta.
A importância da amamentação é tão grande que foi visto que 40% das bactérias presentes no intestino das crianças são vindas a partir do leite materno e do contato que eles têm com a mãe. É importante saber também que esses micro-organismos eles vão estar presentes em todos os tecidos, mas que a concentração deles vai aumentar do trecho do estômago até o colo. Bom, uma das possíveis causas, aquela que é apontada como principal causa, vai ser justamente porque a fisiologia daquele tecido é favorável para a proliferação desses micro-organismos, principalmente no intestino grosso, onde é o principal órgão responsável pela maior concentração de micro-organismos. Então, como foi citado anteriormente, a microbiota ela tem uma relação com a manutenção da homeostase. E algumas alterações nessa microbiota elas vão contribuir para o surgimento de algumas doenças, como inflamações e até mesmo obesidade. É interessante saber que a microbiota e o sistema imunológico eles têm uma conexão, já que no trato gastrointestinal vai ter alguns tecidos do tipo linfóide que vão estar conectados àquelas mucosas, que são os tecidos Gout. E qualquer alteração externa ou interna podem atuar negativamente nessa microbiota. Alguns desses fatores estão citados aqui no slide, como por exemplo, toxinas, poluentes, aditivos alimentares, uma alimentação inadapta ou edulcorantes, estresse, toma de medicamentos como antibióticos e anti-inflamatórios, porque sabemos que no tratamento com o uso de antibióticos, não só as bactérias ditas como bactérias do mal vão ser eliminadas, mas também as que fazem parte da nossa microbiota vão sofrer. A menopausa, o álcool, muito esporte, digamos, desporto intenso, e infecções bacterianas também. Falando um pouco sobre o eixo cérebro-intestino, ele se trata de uma comunicação bidirecional, porque é feita nas duas direções. O comportamento vai alterar a microbiota intestinal e a microbiota intestinal o comportamento. Quando essa comunicação ocorre do intestino para o cérebro, ela atua influenciando neurotransmissores, estresse, ansiedade, depressão, humor e comportamento. E quando ela atua do cérebro para o intestino, influencia a mobilidade, secreções, aporte de nutrientes e equilíbrio da microbiota intestinal. Essa comunicação entre o cérebro e o trato gastrointestinal ocorre através de diversos caminhos diferentes, como o sistema nervoso autônomo, o eixo hipotálamo-pituitário-adrenal e o eixo simpático-adrenal, que são responsáveis pela execução de respostas hormonais a eventos que ameacem a homeostase. As vias monoaminérgicas descendentes, que é uma via formada por neurônios que contém norepinefrina, serotonina e dopamina e possui efeitos de modulação. Além disso, o hipotálamo, que atua na homeostasia entre o sistema nervoso e endócrino, e a amígdala, com reações emocionais, são estruturas altamente associadas a essa comunicação. O intestino possui aproximadamente 500 milhões de neurônios, que compõem o chamado sistema nervoso entérico. É um número inferior aos neurônios do cérebro, e é daí que surge o título de segundo cérebro. Esses neurônios são capazes de coordenar tarefas de maneira independente do sistema nervoso central, como, por exemplo, a função motora do trato gastrointestinal. Também acredita-se que os micro-organismos como vírus, bactérias, fungos presentes no intestino são fundamentais e de grande importância no eixo cérebro-intestino, já que eles influenciam a conexão entre o sistema nervoso entérico e o sistema nervoso central, que garantem a homeostasia intestinal, a regulação das funções, mecanismos de ativação e sinalizações. Tudo para manter uma manutenção boa da saúde humana. Bem, como já foi posto em voga pelas meninas anteriormente, a importância da homeostase para o pleno funcionamento do organismo, para as respostas imunológicas
e hormonais, a desregulação deste pode ocasionar desbiose, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal. Este problema ele é muito ruim, visto que ele pode ocasionar a não absorção adequada de vitaminas, como a vitamina B12. Ela passa a não ser mais absorvida como deveria ser. E também há um aumento de bactérias que causam doenças no indivíduo. Essa desbiose ela se manifesta em sintomas como a diarreia, a prisão de ventre crônica, flatulências, cólicas, dores abdominais, alterações de humor. Bom, esse problema ele pode ocorrer em função da alimentação adequada, quando o indivíduo ele come muito fast food, produtos com muito agrotóxico, refrigerantes, produtos industrializados, basicamente. Mas a sua recuperação, ela, de certo modo, é até fácil, porque são mudanças de hábitos. Ele passa a ingerir mais frutas, verduras, legumes, alimentos ricos em fibras, é o ideal. Também alimentos que vão ser bons para alguns prebióticos e os probióticos, que vão alterar a sua microbiota, aumentar o número de bactérias boas no trato intestinal. Esses problemas do trato gastrointestinal, eles podem representar doenças neurológicas como estresse, ansiedade e depressão. A de doenças neurológicas pode estar relacionada com o equilíbrio da microbiota. Com base no artigo em que este trabalho se baseia, o tratamento da colonização da microbiota fornece prevenção e tratamento para doenças neurológicas, tais como a depressão, a ansiedade e o transtorno de estresse pós-traumático. E também visa que o desequilíbrio da microbiota na fase inicial da vida do indivíduo pode provocar resultados fisiológicos e imunológicos contínuos, que fazem com que estes que não têm a microbiota regulada, digamos assim, que ela não apresenta bons resultados, ou o que se espera, esses indivíduos apresentam uma propensão ao desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático após um momento de trauma. Modulação nutricional nas doenças neurológicas. Recentemente, alterações na microbiota intestinal têm sido associadas a distúrbios relacionados ao estresse, como a depressão, ansiedade, déficit de atenção e síndrome do intestino irritável. Por isso, o uso de probióticos para modulação intestinal como adjuvante no tratamento tem sido considerado. O que são esses probióticos? Os probióticos são micro-organismos que contribuem para o equilíbrio da flora intestinal. Assim, eles podem estar associados à melhora de sintomas gerados por essas doenças neurológicas. Eles têm 3 meios principais de modulação. Primeiro, a modulação do conteúdo da microbiota intestinal. Segundo, a manutenção da integridade da barreira intestinal. E terceiro, a modulação da resposta imune. Ao estudarmos a modulação de uma forma mais precisa, é vislumbrado que existem convergências entre o microbioma e o eixo hipotálamo pituitário adrenal. Este eixo também é reconhecido como eixo HPA. Ele desempenha um papel fundamental na resposta dos estímulos externos e internos do nosso sistema nervoso central,
podendo desencadear episódios psiquiátricos em indivíduos que já possuem predisposição. Sendo assim, ao realizar pesquisas e ler alguns artigos, foi comprovado que o microbioma pode influenciar no funcionamento do eixo HPA e também no sistema imunológico, ajudando na prevenção de possíveis alterações no funcionamento cerebral. Desse modo, a modulação da microbiota intestinal pode ser uma estratégia atrativa para o tratamento e adjuvante de doenças do sistema nervoso central. Além do mais, é notório que existem uma grande importância e influência da microbiota na infância. Nesse sentido, é perceptível que existem cepas predominantes no intestino de crianças, entre elas um probiótico, reconhecido pelo nome Bifidobacterium infantis, que atua como um neuroprotetor e garante a integridade neuronal. Este probiótico supracitado possui efeito ansiolítico, ou seja, ele estimula a diminuição da ansiedade e tensão, como se fosse um calmante, controlando a aflição e relaxando os músculos desde a infância. Outro grande influente na microbiota intestinal são as vitaminas. É importante salientar que existem vitaminas que são de grande importância na modulação da microbiota intestinal. As mesmas agem de forma regulatória, melhorando inflamações intestinais e sintomas cerebrais. Dentre as vitaminas que possuem grande vislumbre na microbiota intestinal, podemos citar a vitamina D, pois ela medeia a imunidade inata e adquirida. Na sua forma ativa, reconhecida como 1,25 de hidroxivitamina D, ela é responsável por inibir a maturação de células dendríticas. Além disso, age diretamente na diferenciação de células T, tornando-as preferencialmente células Treg. Dessa forma, a 1,25 de hidroxivitamina D promove a produção de peptídeos antimicrobianos por macrófagos e células de Punnett. Outro grande exemplo de vitamina utilizado pela microbiota intestinal e muito importante para o funcionamento do nosso organismo, podemos citar a vitamina B9, também reconhecida como ácido fólico, pois elas auxiliam na resposta imune intestinal. Sabe-se que a vitamina B9 é necessária para a sobrevivência de células T e também para a manutenção subsequente da homeostase imunológica intestinal. Sendo assim, uma ingestão insuficiente dessa vitamina está envolvida com a apoptose e também com o aumento da inflamação intestinal. Ao ler e relacionar as funções das vitaminas com o nosso sistema da microbiota intestinal, é nítido que uma dieta rica em vitaminas mostra ser uma alternativa eficaz para pacientes que possuem doenças neurológicas, pois acredita-se que o controle alimentar e a modulação intestinal sejam essenciais para tratar a inflamação e a disbiose intestinal. Bom, então, baseado nos achados da literatura científica que a gente se baseou, fica evidenciado essa relação bidirecional entre o eixo cérebro-intestino e que ela, de fato, está associada com o aparecimento de doenças neurológicas e que a modulação intestinal ela vai servir para ajudar no combate a essas doenças e também na sua prevenção. Então, o uso de vitaminas do complexo B, vitamina D, probióticos, elas vão estar relacionadas à homeostasia imunológica do intestino e vão ajudar na melhora dessas doenças, sendo elas principalmente depressão e ansiedade.